Olá, bem-vindos a mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Eu reputo esse programa como um programa de gala, porque eu apresento para vocês hoje um casal de amigos muito queridos que não moram aqui, mas é como se morassem. A gente daqui a pouco vai explicar por que eu estou dizendo isso. Eu trago para vocês Tânia de Bois e Pedro de Bois, meus amigos queridos do coração e de muita gente que mora aqui. Olá, Tânia, tudo bem? Boa Olá, noite, Pedro, tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite. Boa noite a todos, boa noite, Sueli. É um prazer, é uma alegria estar aqui. E sempre que se fala em literatura, para mim é festa. Sim, por isso que eu disse que é gala, é festa. Olá, Pedro. Tudo bom, Sueli? É um prazer estar novamente aqui, né? A gente costuma comparecer como arroz de festa em todas as feiras literárias, mesmo que não apresente obras ou faça lançamentos. Mas nós sempre viemos a Passo Fundo, né? A gente sempre vem a Passo Fundo, participa dos eventos como assistentes, assiste aos eventos. Sim. E volta e meia, uma participação especial com você agora, né? Isso a gente vai ver com todos os detalhes, com toda a riqueza que vocês trouxeram. Mas eu nunca vi um evento literário em Passo Fundo como a Jornada de Literatura Feira do Livro sem vocês. Nunca vi. Vocês já falharam alguma vez? Não. Não, né? Não, nenhuma vez. Então, me contem, o que é que vocês andam fazendo lá em Camboriú, Balneário Camboriú, Balneário né? Camboriú. O que é que vocês estão fazendo por lá e o que que os trouxe de novo? Balneário Camboriú, a gente não tem contato com a literatura fora de casa, porque a academia lá pouco aparece. Não é como a daqui, que brilha. Sim. Que faz trabalhos maravilhosos, que nós acompanhamos sempre, e isso me dá uma alegria interna tão grande, que eu não perco a vontade de escrever, porque eu sei que eu venho a Passo Fundo. Passo Fundo para mim virou uma referência. Sim. É tudo de bom assim, porque eu sei que aqui as pessoas leem alguma coisa. Aqui eu encontro amigos do qual a gente pode conversar sobre literatura. A gente não vai conversar se a gente está gordo, magra, roupa apertada ou roupa não apertada. Não. Graças a Deus, não. Não é sobre isso. Vamos falar de autores. Porque assim como Marcos Martins dizia, tu que me lês, tu me vês. Então, Que lindo é isso, Tânia, que lindo isso. É assim que eu vejo Passo Fundo também. É assim que eu vejo. E a gente está às portas está dentro de uma feira do livro riquíssima, maravilhosa, né? E vocês dentro dela são uma festa para mim. Diga, Pedro. Basicamente é isso aí. Nós vivemos em função da literatura, né? Escrevemos muito. Esse ano publicamos muito, não saímos de casa, por questões outras, né? O que gerou uma produção grande. Uma produção grande, botamos no papel, né? Editamos uma série de assuntos que estavam pendentes de edição e que acreditamos ter feito. Vocês tinham coisas guardadas e escreveram desbragadamente, porque eu acompanho vocês, né? Para mim, vocês são referência. Muito, muito, muito. Nós escrevemos bastante. A Tânia nem tanto, a Tânia tem uma produção mais controlada. Eu tenho uma produção compulsiva. Mas esse ano foi muito bom porque eu consegui
digitalizar, passar limpo meus poemas até final de 2017 já. Agora só falta 2018 e 2019. Tudo, Pedro? Até 2017 está tudo digitalizado, né? Porque eu escrevo à mão, basicamente. Sério, Pedro? Sério, Pedro, que você escreve à mão? Escrevo à mão, eu tenho meu caderno, vou botando meus poemas no caderno. Um depois do outro, um depois do outro. E depois tem que sentar e digitar. Sim. Daí eu estava uns 5 anos atrasado, agora só estou 2. Sim. É um progresso muito grande. Muito. Pedro, porque o digitar não é um ato mecânico, né? Você reescreve o poema. Não é? Isso que eu queria te perguntar. Pedro, você senta, você escreve à mão, você risca, você volta, é isso? Não, eu não. Ou você faz isso quando vai digitar? Só quando for digitar. Pedro. Os meus cadernos são limpos. É mesmo? É. E que horas você faz isso? A Tânia não gosta muito quando eu digo que eu sou um escritor de passagem. Né? Eu vou da sala para o quarto, eu passo ali no escritório, escrevo, né, um pouquinho, depois volto, escrevo uma. Então eu sou escritor de passagem, não tem hora, toda hora é hora. E você diz que a produção que você coloca no caderno é fruto de inspiração, é fruto de observação, é fruto de muito suor. Como é que tu reputa isso? É a soma de todos. De tudo. É a soma de todos os erros, né? A soma de todos os erros acaba o papel. Obviamente, a vida ao redor, né? Como diria o som ao redor, a vida ao redor. Sim. É a leitura que a gente faz da vida. A contingência, as circunstâncias, as notícias, as desnotícias, né? Tudo isso é motivo. As decepções. As lembranças, as deslembranças. Sim. Né? Nós somos... O aprendizado, desaprendizado. Isto. A desconstrução. Desconstrução, exatamente. Tudo isso é motivo para algum texto. Para algum texto. Sim, né? sim. Tanto a Tânia quanto eu, nós privilegiamos, digamos assim, sem pretensão. A condição humana, não tem como fugir disso, né? Até porque você é só poeta ou você escreve ficção também? Eu tenho poucos contos, pouquíssimos contos. Tem um livro de contos. Eu tenho um livro de contos. E tenho um pronto lá, mas não tenho. E tem um romance. Mas o romance, comecei a escrever, deve fazer uns 15 anos, deve fazer uns 5 anos que eu nem olho para ele. O último capítulo que eu escrevi do romance é os personagens reclamando do autor o fato que eles não conseguem mudar de vida enquanto não terminar o livro. O menino não pode crescer, o velho não pode morrer. Você não Nada pode se resolve. Ai, Pedro, que mas o delícia. autor dá uma boa chamada em cada um deles e deixa por isso mesmo. Sim, sim, Pedro. Eu tenho muita dificuldade com ficção. Tânia, eu tenho uma dificuldade que eu não... sabe, eu fico pensando assim, a minha vida é muito comum, sabe? Então eu não tenho aquela... já viajei um bocado, mas não o suficiente para me dar uma riqueza de vivências que eu gostaria de ter para escrever ficção. Eu não sei por que eu sinto isso. Porque converso muito com as pessoas, isso devia me dar referências, não é? E a poesia não é meu forte. Eu gosto de escrever no dia a dia, né, coisas que vão vencer amanhã. É uma pena isso, não é? Uma pena isso, mas é assim que eu escrevo. Diga, Pedro, o que... Vamos considerar. As grandes obras literárias, o grande na obra literária é o autor, não a história em si. Se nós for considerar os grandes romances, as pessoas são comuns, os personagens são pessoas comuns. Não é? Sim, sim. Então sim. você escrever sobre uma pessoa comum
é de uma riqueza monumental. É o universal, fantástico. não é? É o universal. Além isso. do que, né? Se você escrever sobre sua aldeia, está falando sobre o planeta todo, né? Sim, sim, sim. Tirando, Eu acredito tirando muito certo nisso. grupo. Mas eu tenho dificuldade. Um dia pode ser que eu consiga ultrapassar isso. Agora, Tânia, me conta. Bom, eu escrevo a partir da observação, né? Eu observo as coisas, os fatos, vejo o que as pessoas vivenciam e dou a minha opinião. E coloco o que eu vejo, a minha visão. Porque isso é uma característica do cronista. Do cronista. Não é? É uma produção de opinião. De opinião. Também, né? De opinião, é. Diga. Então eu vejo essas coisas, os fatos acontecerem, feiras livres e tal, eu só boto a ideia no caderno quando eu chego em casa e depois eu desenvolvo o texto, porque daí eu lembro das cenas, eu lembro de tudo e boto no papel. Uhum. Mas eu também escrevo à mão, só que o meu caderno é sujíssimo. Sujíssimo. Entendi. Riscadíssimo e só pode sair daquele caderno quando a minha ideia estiver pronta. Aí vai para o computador limpo. Que daí dorme na minha gaveta um período grande, que eu vou relendo, para depois ir para o livro. Ah. Porque eu separo todos os textos e faço a seleção de acordo com o título Sim. que eu escolher para o livro. Sim. É. Eu gosto de fazer esse tipo de bate-papo aqui, porque eu quero que as pessoas que assistem esse programa vejam que ninguém é igual. Então eu vou contar para vocês o que me aconteceu essa semana. Eu tive um pedido de um texto para uma mídia digital. E eu me sentei no computador e escrevi por impulso. Eu escrevo muito rápido. Então, eu amadureço aqui dentro e vou e escrevo por impulso. E eu não aguento até não mandar, sabe? Eu revejo erros e todo mundo erra, né? Mas assim, eu vejo que não tá tão ruim, né? E eu mando imediatamente, sabe? Porque eu sempre acredito que o que eu não elaboro tanto é mais verdadeiro para mim, né? Veja só, então cada pessoa tem o seu jeito de fazer literatura, não é? E é engraçado porque, por exemplo, quando eu dou por bom, que eu dou por pronto, eu dou para o meu revisor. Porque Sério? eu reviso os dele e ele revisa os meus, né? Eu dou para o meu revisor. E ele sempre acha ótimo. Não é assim, não. Mas você... Quando eu não gosto, eu digo. Não Mas gostei. assim, fica a ideia sempre. Eu não mudo o texto como um todo, Claro, entendeu? claro. A ideia sempre fica, é aquilo. Aham. E eu, nos meus textos, a coisa que eu mais adoro é resgatar poetas. Eu vejo... Claro, Tânia, porque uma característica da tua literatura é... Eu lembro de um dia que você falou que colocou armários mais para baixo, que é para ter acesso sem ficar machucada, né? Acesso a nossa aos biblioteca vai só até onde a mão alcança. Isso. Exatamente. Então, porque nos teus textos sempre tem uma referência a alguém. Eu fico tão enlouquecida quando eu me encontro na tua literatura. Porque assim, Sueli, e aí meus textos eu tenho colocações gratuitas que alguns sites me ofereceram há muitos anos, né? E eu mantenho. Agora, se eu não mandar o texto da semana, eu perco espaço. Aham. Então eu mando sempre. E através desses sites, eu recebo e-mails para dizer: onde você achou fulano de tal? Por favor, me diga de que livro, aonde, se foi em sebo, se foi em biblioteca, porque a gente é rato de sebo, né? Claro. A gente mora num sebo, se precisar, a gente passa 3 horas catando coisas no sebo. Então eu gosto de resgatar pessoas esquecidas, mas eu priorizo e assim,
o escritor passofundense. Sim, já percebi. Tânia, vamos fazer um... E os retornos são excelentes. E os retornos são... Olha, eu ganho os dias assim, eu ganho uma vida e tudo. Sim. E tem outra parte... Só um pouquinho. Sim, porque continua. A gente pode conversar depois, que é sobre o projeto, o trabalho que eu faço. Ótimo. Então, no segundo bloco, vocês não saiam daí, que a gente já volta. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com Tânia e Pedro de Boá, esses queridos. E a Tânia nos falava sobre a participação deles no projeto Passo Fundo. Assim, a minha produção não pode ser tão grande ou fazer sempre como a do Pedro, porque eu colaboro com o projeto Passo Fundo em revisões, em organizações, organizar um livro, em palpitar. E isso não pode só passar os olhos e dar por bom. Não, eu sou muito cuidadosa, eu sou muito perfeccionista, eu tenho esses defeitos, mas que me fazem um bem danado quando eu pego o livro e vejo que se comportaram de acordo com a minha opinião, né? Sim. Agora, quando não se comportam de acordo com a minha opinião, eu viro um bichinho. Sim. De garras, né? Pedro que eu diga, de garras. E digo para a pessoa, se queria mudar e pediu minha opinião, por que não mudou? Então não me peça mais. Mas graças ao projeto a gente está aqui, toda a nossa edição é através do projeto. Mostra para nós o que você fez com o projeto esse ano. Este ano eu fiz este livro que se chama Linguagem da Diferença, pelo projeto Passo Fundo, com a ilustração do quadro da Márcia Aliprandini, que é uma autora daqui. Esse é um livro teu ou é uma coletânea? Não, é um livro meu. Tá. Todinho meu. E ele fala sobre o jogo da vida em outras palavras. São vários jogos, entre as palavras, jogos da sobrevivência, sobre o lado humano sempre. Sempre. Esse outro, que foi o último, então vamos para o segundo. Esse foi o segundo que, como eu não podia sair de casa por motivos de saúde, eu resolvi me desafiar e escrever microcontos. Eu tô louca para conhecer. Microcontos. O que aconteceu com os microcontos? São obras de Pedro. Pedro também desenha, que é uma coisa que ninguém sabe, mas... Então, eu fiz um livro de microcontos com ilustrações de Pedro de Boá. Vou mostrar aqui já. Isso. Deixa eu pegar uma colorida para parecer bem bonita. Porque você é bem gráfico, não é? Olha só, bem gráfico. Olha que lindo. Desenhar. Ele diz que não sabe, mas eu gosto muito. E o microconto, ele tem por vantagem assim, ele só pode ser numa linha e você conta a história. Você conseguiu fazer isso? Então você pensa na história e transforma em uma linha. E depois o leitor é que dá a sua imaginação as asas necessárias para esta linha. Tá? Porque ontem me perguntaram, e eu vi que tem várias frases, são contos, né? Tem um que eu gosto muito, porque eu não lembro quase nada, mas quando eu lembro é bom. Ela chama-se assim, ex-campeão de natação afogado em lágrimas. O título é Viver, né? Ex-campeão da natação afogado em lágrimas. Tem outro que eu gosto que é o Viver. Descobriu sua vida. Ela permaneceu estranha.
Então, o que ela descobriu? Como ela descobriu? Por que ela permaneceu estranha? E o que levou isso tudo? Essas perguntas, sim. essas questões mexem demais comigo. Tá. Esse foi um desafio e para o ano eu vou fazer outro, daí será bilíngue, se Deus permitir. Bilíngue? Bilíngue. É porque a Marina. Porque nós temos a nossa filha aqui, nossas netas que já fazem traduções e aí vão participar comigo. E outro é as netas de vento em popa, escrevendo. Participando dos concursos. Então, e ganhando. Não, ela tira o segundo lugar sempre. Eu não devia contar. É uma promoção da Câmara de Vereadores de Joinville. Então, o primeiro prêmio é uma televisão para a escola. E um iPad para o aluno. O segundo prêmio é um iPad para o aluno. Então, como a Júlia estuda em colégio particular, nunca vão dar uma televisão para o colégio particular, para o Bom Jesus. Então, tá certo? Ganha sempre o primeiro lugar um aluno de uma escola municipal. Escola pública, claro. Que ganha a televisão. Claro. A Júlia já propôs que ela tira o primeiro lugar, ela doa a televisão para a escola pública. Doa o iPad. E fica doa o iPad e tudo. Mas não, ela fica em segundo. Sim. E outro, esse terceiro livro, Na Sombra dos Sentidos, tem a participação do Raul Pagender. Que é daqui de Passo Fundo, que foi amigo. Filho do Paulo Pagender, da Livraria Americana. Sim, eu conhecia. Que um belo dia ele me telefonou e disse: eu estou te mandando uma imagem. Me escreve o que você vê nessa imagem. E eu escrevi. É uma xilografura. É uma xilografura que ele fez. Daí ele é arquiteto. E cadê? Ela está aí dentro? Tá aqui. Não, a capa. A capa. Essa é a xilogravura dele. E dentro eu tenho o texto que eu escrevi para ele com a fotografia original que ele me mandou. Então, a partir deste texto, eu pensei em fazer o terceiro livro, Na Sombra dos Sentidos. E daí saiu que também é tudo sobre o lado humano. Sempre sobre vidas e vidas e vidas, e nossas vidas. Sim. Olha a pilha. Mais alguma coisa? Não. Minha parte deste ano está encerrada. Sim. E o Pedro? Conta para nós, Pedro. Mostra para nós. Bom, esse ano foram 3, né? Comecei com O Homem Despegado em Olhos. A Tânia conseguiu uma fotografia da neve em Passo Fundo. A fotografia é do acervo da tia Honorina, da minha tia Honorina, né? É Na ela? praça. Não é ela. Não, o acervo. Ela que bateu a foto na época com esse senhor andando um gauchão na neve. Tá, entendi. E é um texto que eu gosto muito, O Homem Despegado em Olhos, né? Gosto muito porque é a pessoa que olha para dentro, né? Claro. Ele é despegado, ele não está olhando, ele está olhando, né? Entendi. Depois saiu O Vendedor de Cadeiras. O Vendedor de Cadeiras é um texto antigo e ele me foi inspirado pelas minhas netas, que são a fotografia da capa, né? Nas cadeiras na beira-mar. Enquanto pequenas. E aqui, como a Tânia é a minha capista, e ela faz N capas, então eu aproveitei para fazer a separação entre os poemas também colorido, as capas da Tânia, para não perder as capas, né? Claro. Isso. E aqui a gente daí aproveita e coloca autores de Passo Fundo. Ou a minha fotografia, né? Ou minhas netas, essas coisas todas. Sim. E por último, nossa parceria, né? Tive a honra, o orgulho e o prazer de ter a apresentação da nossa querida Sueli, que é Limites e Outros Exageros e alguns poemas. Limites e Outros Exageros é um assunto que me é muito caro, né? É muito caro, porque nós somos fruto de limites. Para tudo nós temos um limite.
Tudo é limite, tudo é limitado, tudo não pode, não, principalmente na minha criação, né? Eu não podia nada. Não. Eu acho que já contei a história dos aniversários, né? Que antes de ir para o aniversário, minha mãe me chamava num canto e disse, não fique junto da mesa com os bolos, não pegue docinho, não corra, não ria alto, não, né? Não se limite, e outros exageros, né? Mas são textos que me são muito caros. Tem o Rasgos, tem, não sei se esse aqui, o Anti-Herói, que a Tânia aproveitou mais uma obra da Sani Vidal. Da Sani Vidal. Ah, sim. Que é também daqui. Sim, que é do projeto. Né? Ela tem essas imagens no projeto Passo Fundo. As imagens do projeto Passo Fundo tem Paulo Siqueira, tem Silvana, Miriam Postal, a Lucina. Tem assuntos que na contramão da maioria das pessoas, e que me fez o título desse aqui, o suportável hábito de me fazer ausente. As pessoas não se aguentam, né, se ausentar. Eu acho muito suportável. Né? Sim. Então, é isso aí. Sabe, Pedro, o que eu li desse teu livro é assim, que todos nós somos obrigados... Eu escrevi sobre pacto civilizatório essa semana, né? Porque a gente pactua com os outros, né? O nosso comportamento para que consiga ser, para que consiga contemplar todas as pessoas, né? Então, eu li assim, que essas coisas, esses limites, eles são um pacto civilizatório, não são? Em parte são. Né? Em parte não precisariam ser. Ou, digamos assim, não sei, né? Não sei se haveria uma outra maneira, uma outra forma de coabitarmos. Pois é. Mas, de qualquer maneira, os negócios e o consumo, o capitalismo em si, nos levou a ilimitadas limitações. Não há mais limite para limitações. Essa semana eu li um texto, fiquei chocado, que era a pessoa, esse homework, trabalhar em casa, né? Não precisa ir local de trabalho. Sim, as pessoas se queixando da solidão. Eu disse, mas não, o trabalhar em casa não era para estar junto da família, junto dos filhos, acompanhar o marido e patati, e trabalhar na hora que quiser e coisa. E por que a solidão? Não, a solidão da equipe. Não está a equipe olho com olho, olho no olho. Vê bem, então nós éramos limitados a um escritório, dão a oportunidade ao pessoal do escritório de sair do escritório, de romper esse limite e o cara se sente só. Como é que é? Eu tenho um filho ou ele que assume responsabilidade, ou assumir a responsabilidade de trabalhar só, sem ter o olho dos demais em cima dele, cobrando, que gera, não a solidão em si, né? Mas a solidão é uma maneira com que eu abstraio o todo acontecido. Então a limitação existe, sim, temos que limitar nosso direito ao início do direito do outro. Não é isso? Sim. Mas a partir daí, então as limitações que tínhamos, estávamos rompendo uma série de limitações de gênero, né? De casamento homofóbico, essas coisas todas estávamos, e o limite vem se impor novamente. Não pode, tem que ser. Porque a gente percebe, não é, Pedro, que na adolescência a gente começa a romper, com isso a gente começa a questionar isso, né? Por isso essa inquietação. Eu não tive medo de ter filho adolescente, e foram 5, não é? Não tive medo porque eu lembrava de quando eu rompi, e entrei em conflitos imensos na adolescência, né? Isso não passa assim como... Mas é na hora certa, né? Claro. Sim, mas eu queria te contar que eu tenho um filho que trabalha com tecnologia, é a profissão dele, e ele agora ele foi para um outro emprego e ele trabalha um pouco em casa, um pouco na empresa. E esta profissão faz com que eles tenham um problema de articulação, porque
a solidão faz com que eles se mordam, que eles têm, sabe? É uma característica. Ele foi ao médico, ele começou a ter problema na articulação e o psiquiatra falou que é característico dessa profissão. Trabalhar sozinho. É. Porque daí não conversa. Mas a gente tem que aprender a... O Tal Golin esteve aqui num programa e eu perguntei para ele como é que ele lida com insônia. Ele disse, muito bem, eu adoro minhas insônias, porque as minhas insônias me fazem voar, não é? Então tem que aprender a lidar com essas limitações que a vida nos traz, como esse ano para ti, né, Tânia? Mas a questão é que as limitações muitas vezes são impostas pelos nossos medos, né? Também. Ou seja, o medo que eu tive, eu vou querer passar para o meu filho, que sucessivamente vai querer passar para os filhos dele. Então, tem muitos limites que nos são impostos pelos medos que não precisaríamos ter. Exatamente, sim, sim. Tem sim. gente que se acaba de medo, Sim. morre de medo, Sim. literalmente. E não faz... Né? E não... Mas, gente, a gente é obrigada a parar aqui. Eu adorei. Vocês gostaram? Muito. Da nossa conversa? Adorei. Eu também adorei. Então, quem quiser conhecer esta coleção, o Agostinho está com uma coleção também esse ano, mas quem quiser conhecer, vá à Feira do Livro, né? Vocês já têm uma data de lançamento? Não se inscreveram? Não. Vão estar à venda na Delta e no Sebo Café. No Sebo Café. Ótimo, então tá. Conheçam, porque vale muito a pena. Muito obrigada. Eu tive o prazer de mostrar para vocês esse casal maravilhoso que eu amo de paixão. Até a semana que vem. Tânia, até daqui a pouco. Boa noite. Né? Tchau, Até Pedro. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço muito. É sempre um prazer muito. estar aqui. Que bom. Então tá, até a semana que vem.